Bonitinho. Vai aparecer assim. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui aguardando o Terra Zen. Bem-vindos, pessoal. Aí o pessoal entrou. Ah, muito bem, já recebemos aqui. Boa noite. Boa noite. Agora boa noite. Aí, entrou certinho? Tudo certo por enquanto, né? Enquadrar aqui. Tá bom assim o enquadramento, guris? Tá ótimo. Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? Super bem. Super bem. Arro. Maravilha. Uma coisa Muito bem. eu queria pedir para ti, Ana, que tu fala bem, já está acostumada, que tu coordenasse as perguntas. Né? Tu fica aí de mestre de cerimônia. Tranquilo. Então vamos Tá. começar. Muito boa noite, gente linda do Instagram. Estamos aqui com a família Terra Zen, com a Miriam, com o Dian. Nós vamos estar dia 8 e 9, lá em Viamão, lá no sítio Terra Zen, né, onde eles gerenciam, trabalham com as medicinas da floresta e com várias outras coisas. E hoje a gente está aqui para falar sobre expansão de consciência, junto e relacionado com as medicinas ayahuasca e cacau, né, que é um projeto nosso, que a gente trabalha com a união dessas medicinas em uma única cerimônia. E para isso, a gente convidou o Dian e a Miriam, né, que estão nessa caminhada há um grande tempo, para conversar um pouquinho com a gente sobre expansão de consciência. Então, gostaria de escutar de ti, Dian, né, a tua experiência, assim, vendo no dia a dia, né, o que realmente é expandir a consciência. E a Miriam poderia trazer um pouquinho sobre como que funciona isso na gente, né, de maneira biológica, e o teu ponto de vista sobre expansão de consciência. E daí, nesse bate-papo, né, escutando vocês, a gente amarra aqui, falando sobre as medicinas e um pouquinho da nossa cerimônia, que a gente vai estar aí dia 9, dia 8 e 9 na casa de vocês, para falar um pouquinho para o pessoal aí também sobre as medicinas. Bora lá? Bora lá. Então, primeiramente, boa noite, né? E obrigado por essa oportunidade, né, de estarmos juntando forças, né, para expandir a consciência de mais pessoas, né? Através das medicinas, tanto da ayahuasca, do cacau, do rapé, do cachimbo, do abraço, da boa fala, do olho no olho, de saber escutar e de saber ouvir. Eu acho que boas cerimônias têm de tudo um pouco. E a gente pode, assim, expandir a nossa consciência quando a gente põe atenção nos pequenos detalhes. Né? Em todas as cerimônias a gente vê defumações, vê fogo, vê vela, vê santos, e também pode perceber a medicina atuando dentro do corpo. Tem muitas pessoas que olham muito para fora e outras pessoas têm a capacidade de olhar para dentro. Dentro da caminhada com o tempo, você começa a desmistificar muita coisa que você vai construindo externamente, né? Ah, como é que vai ser, como é que é o lugar, que são as perguntas normais de quem vai tomar medicina ou participar de um rito pela primeira vez. Como é que é, o que eu vou sentir, quais são as coisas. Depois você começa a progredir no uso das medicinas, você começa a ir em lugares, começa a conhecer as medicinas, graduações, intensidade, fluxo, lugares. Então, você vai ampliando as suas percepções. Claro, você pode fazer isso de uma maneira muito fácil dentro de uma cerimônia, porque as medicinas estão atuando bioquimicamente dentro do seu corpo. Mas na vida real, como é que é quando você está dirigindo no trânsito, tem conta para pagar, tem fila no banco, tem problema com relacionamento, tem problema com o vizinho? Como é que faz, né? Você vai ficar usando medicina todo o tempo?
Então, daí, se você está usando medicina todo o tempo, é a mesma coisa que está tomando remédio todo o tempo. Você não consegue, por si só, ter uma expansão de percepções do que é que está acontecendo e quais são os fatores que estão atuando dentro de um contexto do teu campo de visão, né, que você não está percebendo. Né? Então, dentro dos trabalhos com as medicinas, muitas cerimonialistas já estão tendo uma grande atenção para isso, a questão do silêncio, a questão da introspecção. Né? Quando a gente adentra para dentro da introspecção, a gente fez questão de botar esse vídeo aqui atrás, né? Isso são sinapses acontecendo dentro do cérebro, né? Quando ela está estimulada. Esses são os momentos que podemos perceber, ampliar a nossa percepção com o externo e com o interno, compreendendo o quão bloqueadas estão as coisas dentro e como as coisas ficam bloqueadas internamente. Isso é um trabalho de sintonia fina. É muito bom ter condutores de medicina que convidem as pessoas para essa introspecção. Muitas cerimônias trabalham mais a expansão. Muitos tambores, muito rapé, muita atividade, danças. É interessante isso, mas por um período é importante gerar, oportunizar o estudo do silêncio, o estudo da percepção. É nesse momento que nós começamos a expandir a nossa consciência. Perfeito. Sendo sucinto. Que lindo! Foi que nem médico aí, né, dessa vez. Conseguiu trazer de uma forma bem clara, assim. Super interessante mesmo. A Miriam... Anderson, eu já tomei medicina em muitos lugares, né, de São Paulo para baixo. Quer dizer assim, de Brasília para baixo, nesses 25 anos, eu participei já de muitos ritos, com medicinas diferentes, né? Sim. E com o tempo eu fui percebendo como é importante o silêncio dentro das cerimônias. Esses momentos que temos de consagração com nós mesmos e com a energia telúrica do próprio ambiente. Então, algumas cerimônias são realizadas junto à natureza, tem esse convite já natural, né? Com certeza. Sim. Maravilha, Jean. Vamos para Miriam? Miriam trazer. E para ti, Miriam, o que tu gostaria de falar sobre a expansão? Bom, eu vou trazer um pouco do que acontece a nível bioquímico, né? Então, quando a gente fala na ayahuasca, né, a gente está falando de uma bebida, né, de chá, né, que tem um uso milenar, né? Inclusive, faz parte do patrimônio cultural de vários países, né? E quando a gente bebe o chá, às vezes a gente não tem tanta compreensão, né, da parte bioquímica, a gente só percebe o efeito, né? Mas é importante que a gente compreenda, justamente porque ao compreender como ele funciona, né, dentro do nosso organismo, podemos aproveitar muito melhor esta experiência e aprender, né? Porque este é o real objetivo de uso desta medicina, melhorar nossa capacidade de aprender. Né? Aprender a lidar com nós mesmos e aprender a lidar com o nosso meio, né? O meio onde estamos. Então, o chá ele é uma sinergia, né, entre dois vegetais, né, o cipó, né, o marili, e a chacrona, né, uma planta herbácea. E essa sinergia, ela é uma sinergia bioquímica, né? Então, a gente tem no chá as beta-carbolinas, né? Que são substâncias que vão fazer a inibição da enzima que a gente produz, que é a enzima MAO, e por conta disso a gente vai ter uma melhor assimilação do DMT e também a gente vai ter uma liberação grande de serotonina, né? Porque a gente vai deixar os canais de serotonina livres no nosso sistema nervoso. E essa interação bioquímica, né, a nível de organismo, ela vai provocar, né, de fato, então, uma expansão, né? Mas o que seria isso, né?
Às vezes eu vejo assim pessoas fazendo muitas conclusões, e tem muitos materiais também, né, que circulam, nem sempre eles fazem uma análise profunda disso, né? Expansão ou ampliar a consciência, né, é diferente do que uma alucinação, né? Eu acho que isso é importante que a gente possa perceber, né? Quando a gente fala em ampliação, expansão, é simplesmente um mergulho mais profundo dentro de nós mesmos, o que é possível a partir de uma liberação maior de neurotransmissores, né? Então, a presença de uma grande quantidade de serotonina faz com que todos os neurônios, né, todas as sinapses estejam receptivas. E ao fazer isso, a gente consegue potencializar muito a ação, né, o funcionamento dos nossos neurônios. E isso também vai acontecer, né, na interação entre o sistema nervoso e o sistema muscular, né? Então, a gente vai ter também uma sensação de relaxamento da musculatura, que vai acontecer ao longo de vários dias ainda, né? Por conta disso, a gente tem, né, do ponto de vista assim de estudos acadêmicos, hoje tem muitos estudos de várias universidades de vários países, né, trazendo algumas questões que são bem interessantes que se diga, né? Primeiro, que não há uma toxicidade, né? Já foram feitos diversos testes, né, com pessoas que haviam consagrado e não fica nenhum resíduo tóxico no organismo. Então, não há uma toxidez, né? Isso é bem importante que a gente aborde, né? Assim como também não causa dependência, muito pelo contrário, ajuda, né, a nos livrarmos, né, de dependências como nicotina, álcool e outras substâncias, né, que nos podem gerar dependência, inclusive substâncias antidepressivas. Reduz bastante a síndrome do déficit de atenção, né, porque ele te coloca, né, a sinergia das plantas, te coloca em um estado de atenção plena, né. Então, hoje há muitas pessoas que estão acometidas, né, desse déficit de atenção, então ajuda bastante, né, em relação a isso. Também ao controle de ansiedade, né, porque você ter, né, ao ter esse efeito, né, no seu sistema nervoso, você automaticamente, né, consegue permanecer mais calmo, né? E ao permanecer mais calmo, num estado mais meditativo, a gente também vai estar liberando, né, hormônios de bem-estar que melhoram o funcionamento do nosso sistema imunológico, né, há vários estudos, né, hoje, associando o uso da ayahuasca com o aumento da produção das células que matam, né, vírus, bactérias e micro-organismos e também controlam células cancerígenas. Então, há bastante estudos em relação a isso. Haja vista que os povos amazônicos, né, vivem na beira dos rios, dos igarapés, né, e ao beberem esse chá, né, estão muito mais imunes, né, das doenças tropicais que ocorrem naturalmente, né, nessa região, né. Na verdade, a ayahuasca aumenta a imunidade, né? Porque faz você acordar todo o teu bios, né? Então você tem aí uma melhora metabólica, né, sobre vários aspectos do corpo humano, né? E, além disso, tem toda a questão psicológica, né, que a gente pode observar a partir desses efeitos bioquímicos. Nossa, incrível, assim, ó, que vocês dois trouxeram, né, essa questão das atitudes, do silêncio interior, né, e que não é uma alucinação, né, que ela traz, assim, porque, na verdade, as medicinas trazem muito mais o foco para o aqui e agora, que é a nossa realidade, né? Se a gente está aqui, né, como ser humano no planeta Terra, porque a gente está aqui numa escola também. Então, quanto mais presença, que é o estado meditativo, né, que vocês comentaram e que a gente tanto comenta, mais percepção, mais foco e mais tranquilidade a gente vai ter no dia a dia. E daí as medicinas estão aí para auxiliar o nosso dia a dia, né, para trazer isso de uma maneira equilibrada. E eu percebo que a união da ayahuasca e o cacau, numa cerimônia, né, assim que é o nosso projeto,
trabalham esses hormônios de maneira biológica, né? A ayahuasca, ela traz toda a expansão e libera ali os níveis de serotonina e dopamina de uma maneira, né, grande. E daí ali no final, a gente serve o cacau um pouco mais para o final da cerimônia, mas tem um momento certo ali que ela consegue conversar com a ayahuasca. E o cacau, que é um alimento da terra, também estimula a ocitocina no nosso corpo. Então, de maneira biológica, né, e autoeducação, o participante consegue entender como é que esses hormônios trabalham e trabalham no seu próprio corpo e como você se comporta em relação a isso. É muito bacana. E o cacau, né, como um alimento da terra também, ele não é enteógeno, né, mas ele é expansivo. Não é à toa que dilata até as veias, assim, e faz o coração trabalhar de uma maneira diferente ali. Então, se ele é um expansor, junto com a ayahuasca, que também é uma expansora, mas um expansor, né, do corpo e não ali do sistema nervoso, as duas medicinas conversam, trazendo mais percepção. Então, no nosso projeto, assim, a gente traz a expansão de consciência com todos esses requisitos, né, que vocês trouxeram, mas como uma oportunidade de autoeducação, sabe? Assim, chamar para autorresponsabilidade. Porque eu vejo, gente, muita gente vem conversar comigo no dia a dia querendo que alguém ou algo solucione os problemas daquela pessoa. Então, que as coisas... Alguém de fora venha resolver teu problema aqui dentro. Do tipo assim, tomou Doril, a dor sumiu. E daí espera que as medicinas façam isso por si. E na verdade é o contrário, né? A medicina, ela é terapêutica e ela por si só traz, né, tudo que a pessoa precisa naquele momento. Ou não. E nós recebemos muitas pessoas que vêm pedir, né, por individuais, né, para trabalho individual, que estão ou ansiosas ou depressivas, né? E tomando os conjuntos de medicamentos. Ou seja, estão muito aceleradas ou estão muito lentas. Mas elas não se percebem assim. Então, procuram fora algo que não consegue ver dentro, né? Pois é. E daí a expansão de consciência, né, Dian, vem a partir disso, assim, ó, o caminho é de dentro para fora. Então, sim, ao invés de esperar que algo resolva, ela ensina você a ir se resolvendo. Autorresponsabilidade. Sim. Então, eu vejo assim como o cacau, junto com a ayahuasca, traz essas percepções a partir da emoção, né? Tudo que a gente consegue tocar o indivíduo é pela emoção. E daí, sim, as emoções afloram. E eu trago uma guiança terapêutica, né, ali com uma ética assim possível, assim, a melhor ética do mundo, para que a pessoa tenha a sua própria jornada, sabe? Assim, é que nem tu dá a mão para a pessoa levantar, mas para ela caminhar. Então é mais ou menos isso. E daí o cacau vai ajudando a pessoa a ir saindo da força, né? E o Anderson podia trazer um pouquinho sobre que força é essa? Que força é essa que a ayahuasca traz? Que o seu cacau é tão amoroso, o que é a ayahuasca nessa expansão? Pois é, né? Porque o cacau, assim, é um momento muito esperado nas nossas cerimônias, né? Para quem já consagra conosco, assim, já conhece que muitas pessoas vão chorar nesse momento, que é quando conecta bastante ali com o coração, fica bem emocionante, né? E é muito significativo o cacau dentro, né, da ayahuasca, porque traz justamente essas emoções, né? Então faz muito mais sentido para o nosso coração, né? Mas a ayahuasca, né, ela nos coloca ali primeiramente, né, num estado de meditação e após isso, né, começa a expansão, né, da consciência, trazendo reflexões profundas sobre nós mesmos, né, e sobre todos os níveis de vida, nosso relacionamento com a vida em todos os aspectos, né? Então, muitas vezes a gente associa o nosso eu à nossa personalidade, né? O meu nome, quem eu sou, o que eu faço da minha vida, né? Onde que eu trabalho, né? A pagar conta,
que nem uma amiga nossa falou, né? A viver, pagar conta e fazer cocô não é só isso, né? Tem muito mais. E aí, então, ela traz consciência sobre nós mesmos, né? Por que que penso de tal forma? Por que que eu ajo de tal forma? E o que esse pensar, esse agir faz com que aconteça na minha vida, né? E como que isso interfere na minha vida, né? Trazendo consciência de si mesmo, né? O autoconhecimento, percebendo também, né, quão pequeno nós somos e que antes a gente achava que sabia de tudo, né, que tinha resposta para tudo, não tinha problemas, né? Mas aí a gente percebe que a gente é bem pequeno perto da grandiosidade que é toda a formação, né, do universo, dessa energia que trabalha e faz com que tudo funcione do jeito que é, né? Trazendo também assim bastante conexão com o que realmente é sagrado, o que realmente importa. Muitas vezes a gente está buscando algo fora, buscando coisas para fazer a gente ficar feliz, né? Ter uma realização, né? E muitas vezes depende de nós inicialmente, né? De dentro para fora, para fazer essas mudanças, né? Então, reconhecendo o que realmente é importante, o que a gente está buscando na nossa vida, o que a gente está fertilizando, né, nos nossos jardins, né? E então toca bastante profundamente assim relacionamentos, família, né? Nosso relacionamento interior, nosso relacionamento com a família, com a companheira, né? Com a sociedade, com os amigos, tudo isso, né? Para fazer a gente buscar ser uma pessoa melhor, né? E a gente consegue compreender que esse potencial está dentro da gente, né? E que só depende da gente para fazer essas mudanças na nossa vida. Então, sempre Aí é são que entra a transformadoras. autorresponsabilização, né? Aí que entra o quê? Desculpa, Dir. A autorresponsabilização. Com certeza, exatamente. E que, assim, e daí a maturidade, né? A maturidade emocional, a maturidade em si só. Porque tem tanta coisa além do nosso controle, do nosso entendimento. E quando a gente expande a consciência, sai do nosso umbigo, né? E principalmente as medicinas trazem isso, assim, as coisas que são tão sagradas, a gente para de querer as coisas para já e do nosso jeito e vai entendendo que existem leis maiores, né? Além disso. E que vem, assim, que sem mistificar, mas que vem do nosso inconsciente, né? Que é superior e que às vezes quando a gente está consciente aqui falando, a gente não consegue perceber, né, quantas dores e memórias, histórias que a gente carrega e está reproduzindo sem nem perceber. Então eu vejo que a expansão com as medicinas é um momento sagrado, né, para a gente acessar tudo isso que é superior a nós e que a gente aqui nesse olho humano não consegue compreender, certo? Eu acho que a autorresponsabilização vem de compreender, né, o momento que nós estamos vivendo hoje, as dificuldades que todo mundo está passando, independente do tempo que você se trabalha, os conhecimentos acadêmicos que você tem, o número de vezes que você consagrou, ou de cerimônias, está havendo um momento, neste momento planetário, da história da humanidade, onde estamos passando por mudanças significativas e profundas, em todos os níveis. Nós estamos passando por um momento onde a grande massa está apavorada, está com medo. A vibração é uma. Os trabalhos cerimoniais com o uso de medicina ancestral estão convidando a uma sintonização e uma frequência nivelada para uma percepção maior. Isso, para mim, é autorresponsabilização. É você não se entregar tão facilmente ao problema que está na massa, no geral, dar um passo para trás, ou seja, recuar ou se desidentificar, sair da confusão, ir para o centro, no olho do furacão, e compreender o que é que está acontecendo em volta. Para onde estão os passos, né?
Então, é muito importante ter esse conhecimento bioquímico, como que as coisas acontecem dentro do corpo, e também dar os comandos internos para que isso possa se movimentar numa direção que o teu BIOS te ajude nesse centramento. O trabalho de autorresponsabilização vem em você ter um propósito numa cerimônia, numa sequência de 2 medicinas, para te colocar no eixo dessa bússola. Aham. Incrível. E é muito incrível, assim, quando a gente se reúne, né, Dia e Miriam, para falar sobre isso, porque existe o inconsciente coletivo, que é a grande massa, né? E às vezes as pessoas não estão despertas. E o que é desperta? É estar distraído. É Tá você percebendo? sem perceber. E às vezes vai agindo conforme o outro vai agindo. E aquilo vai virando uma bola de neve. E tu vai levando a vida assim, sabe? Sabe que eu digo até por mim, assim, a primeira vez que eu consagrei, primeira vez, foi uma semi-mel, fui arrebatada. Mas na primeira dose, assim, ó, que bateu toda aquela miração, eu respirei fundo e falei, eu voltei. Voltei, não sei onde eu tava, mas eu voltei. Agora eu tô, nossa, bem Estou presente. É, Força interior, então né? a força interior. Então eu percebo, assim, que estão distraídos. Muitas pessoas estão distraídas, né? Fazendo mais do mesmo. E daí eu até deixo um convite para quem está assistindo a gente aí, vai assistir, né? Se você tá lidando com as coisas do dia a dia e tá tentando resolver. Até porque, eu digo isso até porque, gente, muita gente vem até mim porque tá tomando medicação sintética há anos, fazendo psicoterapia com várias técnicas há anos e não resolve, sabe? E até por experiência, assim, ó, em um dos trabalhos nosso, um senhor, há 10 anos, né, passava por isso, e na primeira cerimônia dele, de ayahuasca, e ayahuasca e cacau, inclusive, né, foi junto, ele conseguiu perdoar o pai. Há 10 anos ele não conseguia, e ele vivia sofrendo, tomando muita medicação, muito depressivo. E ele conseguiu tirar aquele nozinho, sabe? Então, se você tá, né, assim, passando por uma situação e não precisa estar tomando medicação para isso, e às vezes não precisa estar com um problema necessariamente, mas percebe que fazer a mesma coisa e continuar dessa maneira não tá dando certo e tu não tá conseguindo ver, sabe, a vida com sentido, com alegria, aproveitando mesmo, sabe, as questões do dia a dia como aprendizado, a ayahuasca e as medicinas da floresta auxiliam nisso, né? Aumentar a vibração e trazer mais sentido para a vida. Que a vida não é pagar boleto e correr, né? Correr para resolver coisas. É respirar e aproveitar. Saborear. A oportunidade com o uso das medicinas é se livrar das bengalas químicas, né? Pois é. E E não de fato, só... E, de fato, olhar para aquilo que precisa ser resolvido, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem uso, né, de substâncias que vão apenas mascarar, né? E, não tirar a dor, né? Vai continuar persistindo o motivo da dor, né? Então, essas medicinas, elas fazem um outro processo, né? Que é te mostrar aquilo que você realmente precisa fazer para que você melhore, né? As medicinas da floresta, elas só têm função e bons resultados, né? Se a pessoa compreende que elas não vão resolver o seu problema, mas ela vai apresentar com clareza o caminho a seguir. Mas você vai ter que se desenvolver emocionalmente, né, dentro das questões pessoais, por isso as terapias, por isso os encontros, né, cerimoniais, para seguir esse novo caminho. E o novo é o novo, não é o velho mascarado de novo, né? Não é uma fantasia, não é uma alegoria. Então não adianta você amortecer a dor, como a Miriam falou. Às vezes é dolorido mesmo, mas vamos buscar qual é o ponto de saída, qual é o ponto de escape, né? Aonde é que eu não quero olhar porque eu tenho medo? Mas é um lugar onde eu tenho que ir. É onde eu tenho que me desbravar. É onde eu tenho que romper
a cortina ou o véu, né, que eu não consigo enxergar para frente, pelo medo. Então, é romper isso e seguir, né, dar a cara. Aham. Olha, tem um pessoal aqui, Christian, elogiando vocês. Opa, Foi no sítio obrigado, Terra Cristiano. Zen que minha irmã consagraram pela primeira vez lá no sul, desse casal. Que legal. Bacana. Que legal. Gratidão, Cristiano. E alguém que está aqui assistindo gostaria de aproveitar, fazer uma pergunta para esse casal incrível que está aqui. Aproveite sobre a ayahuasca, sobre o cacau. Tá aberto aqui, se alguém quiser perguntar antes da gente encerrar. Aproveitem, gente. É minha segunda live, hein? A primeira foi com eles também. Sério? Tô me sentindo honrada, assim, ó, de tu estar aqui Mas na é live. verdade. É verdade. Tá vendo? Ó, as medicinas já estão trabalhando aí. Abrindo o Modernidade. coração. Aham. E A Mira daí, já é mais experiente, já. é... Ah, tem uma aqui, ó. Depois de 3 vivências muito profundas, estou sendo cobrado pela espiritualidade. Minha vida não pode ser a mesma depois de toda essa revelação sagrada. Ah, a gente aprende, né? A gente aprende eu que tem espiritualidade também. Eu sempre digo, né? Você, quando bebe chá, você se vê, né? E depois que você se viu, não tem como desver, né? Então é hora de colocar em prática, né? E a espiritualidade não é algo que está lá no altar, com aquele santinho, com a velhinha acesa, com aquela planca bonita. Não é isso. Espiritualidade é a própria alma, que está Aham, habitada aí, né? Aí dentro do coração. É a tua alma. Né? aham. Esse ser de luz que combinou, pá, vou nascer no útero daquela mulher. Ali, esse é o teu espírito. Acorda para isso. Simples. Que a gente tem espírito. Já entender isso é um grande avanço, né? É, todo mundo tem. Quando o espírito sai do corpo, a pessoa morre. Aham. Olha só, tem 2 pessoas aqui perguntando sobre. Para a gente falar um pouquinho da ayahuasca e o TDAH, né? O transtorno de ansiedade e hiperatividade. Sim, que é uma questão que vem aumentando, né, na sociedade, assim também como o autismo, né? Então, tem bastante estudos hoje, né, mostrando que a ayahuasca ela pode melhorar bastante a vida, né, das pessoas que têm TDAH, como também autismo e outras questões, né, ligadas ao sistema nervoso, justamente porque ela faz uma remodelação, né, das tuas sinapses, né, a partir do momento em que ela abre os canais de serotonina, né, e acontece uma liberação e também da dopamina. Então, há uma nova modulação, né, da liberação dessas substâncias bioquímicas. É como se fosse construir uma rota bioquímica diferente, né, que o corpo aprende a fazer. E Isso aqui. né, e isso faz com que a gente tenha as pessoas que consomem, né, e que vão, então, se trabalhando a partir do uso dessas substâncias. Claro que só elas não vão fazer nada sozinho, né, mas elas vão agir bioquimicamente. E aí entra justamente você fazer a sua parte, né, que é trabalhar o seu foco, né, sua concentração, que é justamente o que essas pessoas têm, né, dificuldade de se concentrar. Então, se concentrar, e você também aprende, né, a se concentrar de uma outra forma a partir dessa rota bioquímica nova, né, que está sendo modulada, né, neurogerada. Sim, e também, assim, eu acho que é válido compartilhar também, né, uma situação de uma paciente também que ela também possuía isso, né, e ela conseguiu perceber, né, além de toda essa bioquímica que acontece, né, perceber como ela pode levar a experiência para o seu dia a dia e ajudar ela a
equilibrar essa situação, né? Onde ela teve daí maior clareza dos gatilhos que aconteciam com ela, né? E daí como que ela reagia. Então ela saiu com mais percepção de quando aconteceu um gatilho semelhante, ela conseguir agir de uma forma diferente e poder equilibrar, né? Então não só bioquimicamente, mas em questão de consciência também. Uhum. Comportamental. Tem uma pessoa que tem síndrome de pânico, que consagra com a gente de vez em quando, e ela conseguiu perceber os gatilhos do corpo dela, né? Tanto na força, que isso veio bem grande no início, e ela foi entendendo que, por exemplo, começava com a agitação das mãos, e o porquê. Então ela conseguiu trazer essa lição de vida pela percepção corporal no dia a dia para ir trabalhando isso quando algo engatilhava, sabe? Dela já ia tranquilizando as mãos e isso não aumentava, sabe? Então foi bem interessante. Tá ligado isso ao sistema nervoso, né? Que Uhum. normalmente uma pessoa muito agitada, o que a sociedade faz? O que né, os médicos fazem, né? Dopa o cara. Uhum. Que ele vai ficar calmo. Ou seja, e não resolveu o problema dele. O cérebro dele continua rápido, então ele é dopado o cérebro dele para ficar lento, mas ele não vai ficar lento só porque ele está agitado. Ele também vai pensar, ele vai ficar lobotizado. Ele também vai ficar, né, ele vai perdendo a vivacidade dele. Então, todo esse processo bioquímico e novos caminhos neurais vão trazendo uma percepção, ligando a questão motora com uma ideia, né? Tempo e espaço de alguma coisa que tenha acontecido, um fato, né? Que atirou o gatilho, que disparou o gatilho, que fez, então, um caminho neurotransmissor que chega numa percepção externa. E aí vem o tremor. Tudo isso é muito rápido dentro do sistema neural e o sistema nervoso combinado. A medicina da ayahuasca vem e alinha e reconecta esses novos caminhos para chegar nesses entendimentos. Sim. Por isso, de novo, eu estou falando, a gente botou esse vídeo aqui atrás, porque esse é o caminho que estamos seguindo, que é esse estudo de percepção interna. Né? Não só dos nossos pensamentos internos, mas também do nosso Deus. Né? Sim. E, gente, olha, percebe como é óbvio, né? Os remédios sintéticos que apareceram lá, né? Depois da Revolução Industrial e tudo mais. Mas eles amortecem e anestesiam. Então, em vez de expandir, né? Eles colocam na coleira, tá? Fica quietinho. Sim. E a medicina, na verdade, faz o contrário. Ela te liberta. E é uma coisa natural, sabe? Então, é tão claro, é tão óbvio, né? Eu não sei por que ainda existe tanto preconceito. É parte do princípio, né, de que todos somos diferentes, né? E a ayahuasca, ela justamente ela faz isso, né? Ela trabalha em cada um, né, de uma forma diferente. Então, ela é a própria medicina da diversidade e da complexidade, né? Porque ela vai mostrando, né, a sua capacidade cognitiva, né? A forma como você aprende, e não só o seu cérebro, mas o seu corpo todo, né? Então, você aprende com o corpo todo dentro dessa experiência, né? E os medicamentos alopáticos, né? Que são usados para esse tipo de Na verdade, situação. todas as químicas, né? As químicas, geral, agrotóxicos, né? LSD, essas químicas que são usadas em rave, remédios da Panvel ou de farmácias, tudo isso vai te dopando, vai te deixando quimicamente, bioquimicamente alterado. E vai simplificando o teu sistema, né? Teu próprio corpo, né? O universo de experiências vai se reduzir. É como se fosse um limite. Olha só, tem bastante gente aqui que tem ansiedade, que tem síndrome de pânico aqui, então, assistindo a gente, que coisa boa, né? Os esclarecimentos aqui foram bem importantes para eles. E para a gente encerrar, senão a gente fica até amanhã, é uma delícia conversar com vocês. Como nós temos esse trabalho, né, terapêutico, tanto nós quanto vocês, né, de atender as pessoas,
essas pessoas que estão assistindo e que têm essas problemáticas, né? E é bem geral, hoje em dia está todo mundo mais. Muita informação, muita coisa rápida, muito plug and play, muito baixou, está funcionando, é tudo muito rápido. E a mente, o corpo não está acompanhando. Então é importante que pessoas como nós, como vocês, né, que estão aí em Santa Catarina, estão desenvolvendo, e outros casais também, em outros lugares estão desenvolvendo trabalho terapêutico com uso de medicina da floresta, tenham como uma oportunidade de olhar para esse novo caminho, para um caminho de autoconhecimento, de ressignificância, de melhorias qualitativas dentro das suas percepções, para que não fiquem engessados, codependentes, financeiramente, quimicamente, com bengalas, né, eternas, e porque meu pai, porque meu avô, porque meu tio, porque o médico falou, porque, sabe? Então, que encontre um novo caminho, um caminho mais natural, um caminho mais íntegro, sabe? Para tu ficar mais inteiro. Íntegro para ficar inteiro, né? Integral, né? Porque eu acho que esse é o caminho da expansão de consciência, da autorresponsabilização, né? E as informações, elas estão disponíveis para todo mundo. Uma pessoa um pouco mais atenta, um pouco mais expansiva, vai chegar nos denominadores comuns, mas tem que se abrir, tem que ter humildade e dobrar o joelho. Às vezes, né? Sim. Olha, tem. Nossa, a gente precisa marcar mais lives, Jean, tá? Tá com várias questões aqui o pessoal trazendo. Isso, uma questão Mas ali. chame todos, né? Eu não sei, nós estamos aqui. Eu não Vamos sei falando. O pessoal vamos tá mais um aqui pouquinho. Tem participando. pergunta aí? Tem pergunta aí? Uma questão que trouxeram, né, a respeito assim, né, da espiritualidade, né, a mediunidade, para ser mais direto, né? Nós gostamos muito, né, de focar, né, nossas cerimônias no autoconhecimento. É claro que é uma experiência também espiritual, né, e religiosa, né, onde a gente se reconecta conosco, com o nosso espírito e às vezes com o que está além ali de nós, né, e que às vezes nos acompanha e se comunica até mesmo, né, com algumas pessoas, né. Então, existem diferentes trabalhos, né, para se trabalhar essa mediunidade, assim, né, trabalhar essa espiritualidade, né, esse trabalho espiritual. Mas é possível, sim, quem tem a mediunidade, né, que ocorra uma maior conexão e compreensão dessa conversa, né, entre essas inteligências que estão entre nós, né? E mesmo assim, no nosso trabalho, que é muito de autoconhecimento, né, é possível que você faça a sua conexão, às vezes, com esses guias, né, também, e receba orientações. É claro que exige, é um trabalho que a gente não vai compreender tudo com uma só experiência, né? Exige um estudo, não só dentro da cerimônia, mas para que fora também, né? Para que consiga compreender melhor essa conversa, essa conexão com os seus guias, com a sua mediunidade, né? Para que fique claro o que vem do seu inconsciente, né? E o que vem realmente deles, né? Dessas inteligências também. Né? Então, não é colocando, né? Não, a ayahuasca vai resolver, né? Essa minha questão, assim, né? Bem pelo contrário, é possível que ela te traga mais perguntas, mais coisas para que você precise estudar para ter uma conexão mais clara, mais límpida, né? A medicina, o que ela faz, né? Ela trabalha a sua frequência vibracional, sua energia, né? Então, ela faz com que você, à medida que você vai se conhecendo, vai se estudando, você vai compreendendo que você passa a ter a capacidade, né, de dialogar com o que é sutil, né? Com aquilo que você não percebe a nível de materialidade, né? Mas é do campo energético, né?
Então, a gente tem essa capacidade, o ser humano tem essa capacidade de se expandir, né, e poder captar aquilo que está a nível energético no nosso entorno, né? A gente faz isso sem o uso da medicina também, mas a gente não compreende, né? Então, o que as medicinas fazem é nos mostrar como isso acontece. E por isso, quanto mais concentrado eu estiver, melhor eu vou conseguir compreender, né, o que é que está acontecendo no meu campo vibracional, né? Porque é sempre de dentro para fora, né? E aí, claro, há muitos formatos de trabalho, como o Anderson falou, né? Mas muitas vezes eu vejo muito misticismo, né? E Sim. a experiência da ayahuasca, por natureza, para quem já foi para a floresta, já conviveu com os povos originários, sabe que ela não é mística, né? A gente é que fica, né? Então, eu acho que isso é bem importante a gente também trazer, porque eu vejo muito, assim, situações, né, onde há muito misticismo e as pessoas saem muito confusas no final do trabalho e não aproveitaram aquilo que realmente a medicina faz, né, que é mostrar quem você é e o que você é capaz de fazer e como você pode mudar a sua vida. Na outra live, eu cheguei a falar da origem, né, da ayahuasca, né, das inúmeras lendas de muitos povos ameríndios, né, contando da origem da ayahuasca. Veio daqui, veio dali, de uma planta que tem um nome, que tem um ser. Mas quando você entra dentro da Amazônia, quando você entra dentro da floresta, e você vê, não consegue ver o céu de tanto verde, de tanta floresta, de tanta natureza, é impossível você dizer que essa folha e esse cipó combinado faz assim, faz assim, como se fosse uma receita. Isso levou muito tempo para chegar nesse entendimento. Foram, mesmo assim, o ser humano, né, que põe tudo na boca como um bebê, né, que vai botando tudo na boca, experimentando. Descobriu o cogumelo, descobriu o cannabis, descobriu a banana, descobriu a mandioca, descobriu o milho. Mas como é que descobriu a chacrona e o mariri? Juntos, né? Juntos. Sinergicamente. Né? Então, todo isso é um mistério. Que força é essa? Quem é que teve uma visão drone da Amazônia, porque é uma planta amazonense, e disse assim, ó, essa folha, esse cipó, daí tu pega o cipó, bate, aí tu põe... Quem é que criou isso? Como é que foi isso? Né? Porque você pode pegar um chá de chacrona e tomar, você vai ter uma pequena expansão, vai ter uma luz, um brilho na tua pineal, mas rápido, porque as enzimas do estômago vão... Acabou. E você pode fazer um chá só de cipó. Talvez o cipó tinha água, daí você faz um chá, aí, né? Mas daí também vai acontecer alguma coisa estomacal, assim, diferente. Só funcionam os dois juntos. Né? Então, para mim, ainda nenhum... Olha, eu já escutei inúmeras, lindas histórias. São maravilhosos personagens, é tudo muito rico, toda a arquitetura, toda os desenhos, todas as tribos, mas ainda, depois que eu visitei a Amazônia e participei de feitios, eu não consigo ser convencido de nenhuma dessas histórias, entende? Então, a questão de mediunidade, a questão de escutar vozes, que é a tua própria intuição, os teus guias, como o Anderson estava falando. Quem são esses guias? Eu não sei se ele está vestido com uma roupa vermelha, com um turbante, usa uma espada, eu não sei. Mas uma voz que te orienta e que faz tu fazer um movimento, né? E às vezes tu consegue observar isso acontecer, mas você está vendo que o teu corpo involuntariamente está indo e fazendo um movimento consciente. Mas que não é o seu ego que está controlando, e sim uma outra força. Então, sim, a ayahuasca tem mistérios, mas não tem misticismo. Sim. Coisa Exatamente. linda, gente. Nossa, maravilhoso mesmo. Nossa. Gente, é um prazer sempre assim conversar com vocês. Essa segunda... Oi? O que aconteceu? Então, mais pra frente, Cortou o áudio, agora voltou. lives, né? Não, tá
Tá cortando o áudio agora. Tá cortando. Tinha alguém me ligando aqui. Mas Tá. o pessoal trouxe várias questões ali, ó. Muito obrigado pelos elogios, pelo carinho. Tem bastante gente aqui que frequenta a tua casa, que frequenta a nossa. Achei muito bacana. Então, agradeço as questões ali, vieram vários comentários. Mas, né, a gente marca uma próxima live, faz um bate-papo ali para pegar um tema que a maioria tá curioso e a gente vem papear de novo. Isso aí. Gente, procurem, podem ligar aí pro meu WhatsApp ou pro Instagram, me chamar, e vamos se inscrever para esse trabalho bem bonito que vamos estar produzindo aqui com o Anderson, com a Ana, comigo, com a Miriam, com o Crissander, com a Leila, né, que vão estar também na zeladoria, né, do povo. Vamos estar fazendo esse trabalho assim de casais, mas não é um trabalho para casais. Podem vir os casais também, podem vir individual, famílias, né, para essa alquimia dessas medicinas, né, e de possibilidades que vamos estar abrindo. Exatamente. Tá aí o convite, né? Dia 9 vai ser, né, a cerimônia aberta aí ao público. Tem Né? 6 sábados no outro. E isso aí, né? Já 2 semanas aí, né, praticamente. Né? E é um trabalho bem lindo, assim, que traz bastante frutos, né? Desenvolvimento pessoal, traz bastante discernimento, né? Clareza, qualidade de vida. Então, para quem sentir aí no coração, depois dessa live aí maravilhosa aí também, que nos escutou até o final, né? Vou deixar gravado, pessoal. Estão perguntando ali, vou deixar gravado. Isso aí. Tá gravado. Logo a gente vai estar junto fazendo Manda tudo um isso link aí acontecer. que a gente vai mandar para todo mundo aí no nosso WhatsApp. Então tá. Legal. Gente, então, Maravilha. casal, muito obrigada pela paciência, disponibilidade, pelas experiências de vocês. É muito bom escutá-los. Né? Agradeço aos participantes aqui. Vou deixar gravado para compartilhar ali também no Terra Zen. E fica aqui Obrigado. o nosso convite, então, dia 9, ali no Terra Zen, né, em Viamão. Isso aí. Nossa, Na Geodésica, um lugar lindo, maravilhoso. vai ser uma força. Eu acho que você nem incrível. lembra de mim, Dia, mas eu já conheci essa geodésica aí há uns 6 ou 7 anos atrás. Tá diferente, Anderson. O Tá Sander, diferente, né? que Eu mora vi aqui, já fizemos uma outra reforma, tá com uma outra energia, tá maravilhoso. Ah, tenho Tá certeza. bem? Já era maravilhoso antes, agora então nem se fala. Daí vamos Que conversar e botar esse papo em dia. Perfeito. Tá bom, querido. Aguardamos vocês então aí dia 8, tá bom? Então tá, gratidão. Beijo. Beijão aí pra vocês Beijo, também. gente. Boa noite para todos vocês. Boa noite, pessoal. Valeu, queridos. Tchau. Tchau, tchau. Gratidão a todos.